Boa noite. Hoje eu vou falar sobre um plano de aula da disciplina Tópicos de Literatura 3, Literatura em Sala de Aula. E o título que eu escolhi foi O Solitário, de Horácio Quiroga. Horácio Quiroga foi um renomado escritor uruguaiano, conhecido por suas obras de contos e novelas que exploravam temas como a natureza, a loucura e a morte. Sua vida foi marcada por tragédias pessoais, incluindo a morte do pai quando tinha apenas 4 anos de idade, o suicídio do padrasto e a morte de sua primeira esposa. Essas experiências traumáticas influenciaram fortemente sua obra, caracterizada por um estilo sombrio e realista. Quiroga nasceu em 31 de dezembro de 1978, em Salto, no Uruguai. Ele era o filho mais novo de Prudêncio Quiroga e Joana Petrona Forteza. Sua mãe veio de uma família ligada aos circuitos literários e artísticos do Uruguai, o que influenciou seu amor pela literatura. Quiroga teve uma infância marcada pela tragédia, como a morte de seu pai e de seu padrasto, o que o afetou profundamente. O estilo de Quiroga é caracterizado por descrições vividas da natureza. Quiroga é conhecida por suas descrições detalhadas e vividas da natureza, que criam uma atmosfera imersiva em suas obras. Personagem complexo. Os personagens de Quiroga são frequentemente complexos e multifacetados, com motivações e emoções profundas. Tono sombrio e realista. O tom de Quiroga é frequentemente sombrio e realista, refletindo a dureza da vida na selva e a luta dos personagens. Quiroga cometeu suicídio em 19 de fevereiro de 1937, após ser diagnosticado com câncer de próstata terminal. Ele ingeriu uma dose letal de cianeto no hospital onde estava internado. Então, estou falando um pouco da história desse escritor, que escreveu O Solitário, e o plano de aula que se pede é com esse título, que se faça, é sobre esse texto, sobre o texto O Solitário, de Quiroga, né? De Humberto Quiroga. Então, para começar, vamos falar sobre o objetivo. Objetivo, analisar o conto e dizer o porquê que ele fez esse conto, né? Qual o motivo que ele analisar o conto, explorar seus temas e significados. E lá no tema que ele abordou lá e ver o significado. Qual que é o objetivo dessa palavra, o solitário? Por que ele colocou o nome nesse conto de O Solitário? Qual que era o objetivo dele? Se ele tinha um desejo de mostrar para alguém, de falar sobre uma pessoa que ele conheceu, se foi alguém que ele conheceu, qual que era o objetivo? O que ele queria com aquele conto, O Solitário, com aquele título, O Solitário. Aí vai ter a introdução e a contextualização. Aí na introdução, apresentar o autor para falar sobre a vida dele, quem ele foi, e o conto. E também sobre o conto, falar um pouco sobre o conto, o que no conto está falando. Aí depois a leitura do conto. Ler o conto em classe, pode-se ler o conto na classe, a professora leia lá na frente o conto, ou então pedir para que um aluno, porque tem sempre aqueles alunos que gostam de ler, pode ser na classe
ou pedir para que ele leia em casa. Tem os alunos que gostam de ler lá na classe e tem também aqueles que têm vergonha de ler ou não gostam de ler em sala de aula e peçam que ele faça uma leitura em casa. E lendo o texto, discutir as primeiras impressões e reações ao conto. Qual que é a primeira impressão que você teve quando leu o conto, O Solitário? Foi uma impressão boa, uma impressão negativa, uma impressão otimista, né? E qual foi a reação? Qual reação que se tem quando lê esse conto? Uma reação de contentamento, de alegria, de tristeza, de emoção. Então, discutir sobre essas reações. Aí nós vamos para a análise inicial. Discutir os personagens. Qual que eram os personagens desse conto? Os principais personagens, suas características. Como que eles eram? Eles eram velhos, personagens eram jovens, eram crianças, eram uma pessoa só, eram várias pessoas. Quais que eram as suas características, né? Que roupa que gostavam, que roupa que eles usavam, que comida gostava, pode-se falar sobre a comida, suas características, que tipo de lugar que eles moravam, como era o tipo da sua moradia, como era o tipo de ambiente que frequentavam, né? Analisar o ambiente e a atmosfera do conto. Como que era o tempo? O tempo era frio, chuvoso, era calor, analisar tudo isso. A análise, aí vamos para a análise profunda. A análise dos temas. É discutir os temas do conto como a solidão e o isolamento. Né? Por que havia aquela solidão naquela história, naquele conto, né? Por que tinha aquele isolamento? Qual o motivo de ter isolamento e a solidão? E qual que era a relação entre o homem e a natureza? O que tinha em comum ou o que significava? O que um homem poderia fazer pela natureza e o que a natureza estava ajudando aquele homem, né? E a busca por significado e propósito. E o propósito do conto, porque aquele conto se chamava O Solitário, e qual o propósito? É uma análise profunda, que é o significado e o propósito. Aí a gente vai pela análise da estrutura e estilo. Discutir a estrutura do conto, como ela contribui para a atmosfera e os temas. E analisar o estilo de Quiroga, como que ele usa a linguagem para criar efeitos. Como que ele usa, né? Que tipo de... O que ele escreve no conto para criar efeitos, que dê efeitos positivos, que dê efeitos que as pessoas consigam ingerir aqueles efeitos, pensar naqueles efeitos com uma positividade ou uma negatividade. E por fim a conclusão, né? A conclusão que é resumir os principais pontos da análise. Discutir as implicações do conto para a compreensão da condição humana. Aí a gente vai para as atividades adicionais. Aí vai para uma escrita criativa. A gente pede para que os alunos escrevam um conto ou um poema inspirado no tema da solidão. Aí o aluno vai escrever lá, vai pedir para que o aluno escreva um poema. Não precisa ser um texto igual o que foi criado, mas é inspirar,
no conto Solidão. E fazer uma discussão em grupo. Organizar uma discussão em grupo sobre os temas e significados do conto. Como que foi, o que tinha de importante, né? Nos temas, nos significados. É uma discussão, cada um vai falar o que gostou, o que não gostou, como foi os temas, quais foram os seus significados. Então, é gerar uma discussão. Depois de que eles fizerem o conto, é um poema inspirado na solidão, pedir para que haja uma discussão em grupo. Depois, uma análise comparativa. Comparar o conto com as outras obras de Quiroga. Quiroga tem várias outras obras. Ou então de outros autores que exploram temas semelhantes, né? Semelhantes à solidão, à natureza, sobre tudo isso, né? Sobre o que o Quiroga falava no conto dele, que é a solidão. E avaliação, né? A participação em classe. Avaliar a participação dos alunos nas discussões e atividades. Então, qualquer discussão que tiver, vamos supor, uma participação em grupo, uma discussão em grupo. Então, ela vai ter uma participação em classe. Vai valer pontos, vai ser avaliada aquela participação. Vai ser avaliada aquele poema que eles escreveram, inspirado no tema solidão. E a análise escrita. Ele pediu para que os alunos escrevam uma análise do conto. Eles vão analisar o conto e fazer uma análise explorando seus temas e os significados. É uma coisa que eles vão fazer bastante, que é explorar aquele significado e seus temas. E uma criação artística. Avaliar as criações artísticas dos alunos, inspiradas no conto. Porque pode-se fazer um conto, escrever um conto e fazer uma criação artística do que ele imaginou. Como seria, eu vou escrever aquele conto e vou fazer um desenho, vou fazer uma produção artística e vai ser avaliado. Porque é o desenho, tudo, para ver como que foi feito a imagem, aquele pensamento do aluno quando fez aquele conto, que ele imaginou, como estaria vivendo, como que era ser solitário, como que era a solidão. Aí vem a introdução, que é apresentar o autor e a obra, né? A contextualizar a história no contexto da literatura e resumo da história, né? Que isso já foi falado lá no começo, a apresentação do autor e da obra já foi falado lá no começo. Então, o plano de aula é pedir para que se faça uma elaboração do que foi desse conto, que é o Solitário, de Humberto Quiroga. E assim, eu vou dando por falar mais um pouco sobre o Quiroga. Quem quiser ler mais um pouco sobre o Quiroga, pode ler. Ele tem vários contos, várias histórias, né? Esse é apenas um deles. Esse é apenas um conto do Horácio Quiroga, não é Humberto Quiroga, é Horácio Quiroga. Então, pode-se fazer
Na verdade, é Horácio Quiroga. Eu falei Humberto Quiroga, mas não é Humberto, é Horácio Quiroga, o, o ator, o autor do livro, Horácio Quiroga.